A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live nesta tarde de quarta-feira, mais um dia da poderosa campanha que traz por tema o grande livramento de Jeová. Estamos na segunda etapa dessa poderosa campanha. A semana anterior fizemos a primeira etapa e estamos agora já na segunda semana e segunda etapa dessa campanha. Serão 3 etapas, 3 semanas, ao todo 21 dias. 21 dias orando, 21 dias buscando ao Senhor. 21 dias em um propósito na presença de Deus, propósito de oração e jejum, para Deus confirmar a vitória pelo sangue do Cordeiro. E no início dessa live, quero desejar que Deus abençoe a todos que estão acompanhando essa transmissão, você que está aí no seu lar, você que está no trabalho, você em viagem, onde você estiver, que a bênção de Deus alcance a sua vida, que Deus confirme a sua proteção, o seu grande livramento na sua vida, que Ele te abençoe e abençoe a sua família. Há tempo de você ainda compartilhar essa live. Você que faz parte de outros grupos aí do Facebook, do WhatsApp, compartilhe essa live para que outros possam acompanhar nesta tarde. E você que ainda não é seguidor dessa página, peço para você seguir, para você curtir, e você também que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha. Isso faz com que o YouTube entenda que tem pessoas acompanhando os vídeos, tem pessoas que interessam por esses vídeos e eles divulgam mais os vídeos quando há likes nos vídeos e também quando há pessoas inscritas. Você estará dessa forma ajudando a evangelizar, ajudando através da internet online, ajudando a levar a palavra de Deus. E esse é um dos meios que mais conseguimos, através dele, divulgar a palavra do Senhor. Nesta tarde iremos meditar no livro de Gênesis. Você que deseja acompanhar a meditação na palavra de Deus, é livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1. Enquanto você procura, peço para você que está acompanhando essa transmissão, você que está no Brasil, você que está no exterior, onde você estiver, peço a sua contribuição financeira. A sua contribuição é para a obra de Deus. A contribuição estou pedindo no nome do Senhor Jesus, pela obra do Senhor, para que, no nome do Senhor Jesus, possa ser realizada a compra de uma câmera e microfones também, para que eu possa fazer, no nome do Senhor Jesus, lives com maior duração, com longa duração, e também várias lives durante o dia, várias lives, para que esse canal aí do YouTube e também essa página do Facebook, através dela, possa ser divulgada ainda mais a palavra de Deus durante várias horas e também em vários horários
durante o dia, para que torne possível que mais pessoas possam acompanhar, possam ser alcançadas pelo Senhor Jesus por meio da sua palavra, através da oração, no nome do Senhor. Por isso estou pedindo, no nome de Jesus, a sua contribuição, porque através da câmera é possível fazer lives com duração mais longa e também poderei, no nome do Senhor Jesus, fazer em vários horários durante o dia, no nome do Senhor Jesus. Você que pode ajudar com a quantia que você tiver condições. Você que tem fé, você que ama a obra de Deus, você estará, peço para você depositar a sua oferta, a sua contribuição. Ficará aí abaixo na descrição do vídeo, da live. Aí já está aí na descrição o número da agência e da conta. O banco é Banco do Brasil e você poderá aí anotar o número da agência e da conta e fazer o depósito da sua oferta. Estou pedindo a você que tem fé para se tornar o mantenedor mensal, ajudar mensalmente a obra do Senhor. Desde já, peço a Deus que Deus te abençoe, que Deus conceda a você a vitória, a prosperidade, que Ele te recompense. No nome de Jesus, que Deus te recompense pelo seu amor, pela sua obra, que Deus te dê a recompensa. E também no nome do Senhor Jesus, terá aqui um caderno onde estarão anotados, vai ser anotado o nome daqueles que irão contribuir. Quando alguém enviar uma contribuição, peço para vocês deixar seu nome, para que o seu nome seja inserido no caderno em que estarão sendo apresentados os contribuintes, os mantenedores da obra de Deus. É o caderno dos mantenedores. Você contribuindo, deixa o seu nome e o seu nome será colocado, inserido nesse caderno dos mantenedores da obra do Senhor, para que o seu nome em cada live seja apresentado a Deus no nome de Jesus. O seu nome, irei dizer o seu nome e apresentar sua vida ao Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus. A leitura, a meditação é no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 ao 25. Diz assim, versículo 1 do capítulo 26 do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 26, versículo 1, diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, porque não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai a Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua
e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar, quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre sua mulher. Ele disse: ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Meditamos nesses versículos que fala acerca de uma crise que houve, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque, ele foi para Gerar, onde Abimeleque ele reinava. Abimeleque, nesse tempo, ele era o rei dos filisteus. E o Senhor apareceu a Isaque e disse para que ele não descesse ao Egito, mas se estabelecesse na terra que ele lhe indicaria. Deus iria orientá-lo, dar a ele a direção para onde ele deveria ir. Deus o orientaria, iria indicar o lugar que ele deveria habitar. Isso quer dizer, Deus estava dizendo a Isaque que ele precisava seguir a direção que ele iria lhe dar. É necessário seguirmos a direção dada por Deus. Deus, ele nos orienta a direção que devemos seguir. Ele nos orienta. O Senhor, quando Deus está na direção, nós aceitamos a direção dada por Deus e a seguimos. Deus estando na direção, podemos ter certeza que Ele irá abençoar os nossos caminhos, abençoar a nossa vida. Onde formos, seremos guardados, seremos abençoados por Deus. Em tudo que fizermos, iremos progredir, se Deus estiver na direção. E Isaque, ele queria estar na direção de Deus. Ele sabia que seu pai Abraão esteve na direção de Deus, seguiu as orientações de Deus. Deus falava com ele, Abraão andava em sua presença e seguia a direção dada por Deus, era fiel, temente, obediente e sempre seguiu as orientações de Deus e foi abençoado, se tornou próspero. Deus foi com ele. E Isaque, ele queria também, ele servia o mesmo Deus que o seu pai Abraão havia servido. Abraão havia ensinado Isaque acerca de Deus. Podemos entender quando Deus colocou Abraão em prova, quando pediu a ele que ele sacrificasse o seu único filho, e Abraão se dispôs a fazer a vontade de Deus. Isaque, ele entendeu, ele pôde ver Deus agir quando Deus proveu aquele cordeiro. Quando Isaque estava para ser imolado, ele tinha visto ali, ele viu o fogo, a lenha, o cutelo que estava nas mãos de seu pai, mas ele perguntou ao pai o cordeiro, aonde estava o cordeiro. E ele sabia, ele teve essa experiência junto com Abraão. Quando Abraão disse o cordeiro, Deus proverá, e ele viu Deus prover o cordeiro. E Isaque, ele cresceu obedecendo a Deus, servindo a Deus, e Deus falava também com ele. Deus também fez uma aliança com Isaque da mesma forma que havia feito com Abraão.
E Isaac, ele veio de uma forma maravilhosa, o seu nascimento, quando sua mãe Sara, era estéril, não podia ter filhos. E também em idade avançada, ela e Abraão, em idade avançada, Deus recuperou o ventre da sua mãe, lhe deu um filho na velhice, deu a Sara e a Abraão um filho na velhice. Esse Deus Isaac conhecia, ele já tinha uma experiência com esse Deus. O seu nascimento foi um milagre, o seu nascimento foi o cumprimento de uma promessa feita por Deus. E Isaac, ele conhecia ao Senhor, e o Senhor falava com ele, se manifestava a ele. Isaac, ele queria também andar na direção de Deus, ser obediente e seguir as orientações de Deus, porque ele sabia que para ter vitória, teria que seguir as orientações dadas pelo Senhor. E estamos falando sobre Isaac, quando, devido à crise, ele teve que ir para Gerar. E Deus o orientou, dizendo para que se estabelecesse ali, não saísse daquele lugar. E Isaac, ele obedeceu a Deus, ele se estabeleceu em Gerar conforme Deus havia falado com ele. Mas havia um problema ali. Ele se estabeleceu em Gerar, teve que sair. A palavra de Deus diz que ele teve que mudar para Gerar, devido a uma crise que se abateu sobre o lugar que ele se encontrava. Ele não pôde continuar mais aonde estava, teve que ir para Gerar. A palavra de Deus diz que Isaac, esse Isaac que estamos lendo, você que entrou agora, estamos meditando nesse texto bíblico, Isaac, filho de Abraão. Ele estava enfrentando a fome, porque na terra em que ele habitava, houve uma crise. Uma crise se abateu sobre aquele lugar. E ele havia pensado em ir para o Egito. Era esse o pensamento de Isaac, para poder suprir as suas necessidades, as necessidades da sua família, dos seus servos. Mas Deus apareceu a Isaac, Deus falou com ele para que não fosse para o Egito, mas que permanecesse, que se estabelecesse em Gerar, que ficasse ali até o tempo em que Deus viesse falar com ele, dizendo para que fosse para outro lugar. Mas até aquele momento, a ordem de Deus, a orientação da parte de Deus era para que Isaac se estabelecesse em Gerar. E Deus, a promessa de Deus era abençoá-lo, dar a ele e aos seus descendentes aquelas terras. E ele se estabeleceu ali em Gerar, entre os filisteus. E Deus começou a abençoar Isaac. Ele começou a ser grandemente abençoado, porque Isaac, ele andava na presença de Deus, o obedecia, e Deus era com ele porque ele também seguia as orientações dadas por Deus. O que faz com que a bênção de Deus esteja na vida de alguém é obedecer, é andar na presença de Deus, buscar a Deus, consultar ao Senhor e também ouvir
e de forma obediente, seguirmos as orientações dadas por Deus de forma submissa, seguirmos as orientações dadas pelo Senhor, seguir a direção indicada por Deus. E Isaque fez assim. E Deus o abençoou. No meio dos filisteus, Deus o engrandeceu, o honrou de uma forma tão grande ao ponto dos filisteus sentirem inveja de Isaque. Porque o que traz a bênção, não importa aonde Isaque estava, aonde quer que ele fosse, Deus seria com ele, estaria com ele, se ele seguisse a orientação de Deus, indo para o lugar, estando no lugar exato, no lugar indicado por Deus, dentro da vontade de Deus, ele seria abençoado. A bênção estava com ele. Deus havia determinado bênção para a sua vida, por onde quer que ele fosse, mas era necessário estar dentro da vontade de Deus. Porque quando o ser humano sai de dentro da vontade de Deus, quando o ser humano não está mais dentro da vontade de Deus, ele não tem como ser abençoado. Não tem como vencer, ao invés de vitória é fracasso, ele tenta, planeja, mas não consegue. Quando ele sai, quando ele fica fora da vontade de Deus, dos propósitos de Deus, dos propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida. E Isaque estava dentro da vontade de Deus, porque ele estava em obediência e seguindo as orientações dadas pelo Senhor. E Deus o abençoou, o prosperou, e os filisteus sentiram inveja. Os filisteus não gostaram. Os filisteus ficaram incomodados com a bênção de Deus na vida de Isaque, com a prosperidade de Isaque. Quando Deus abençoa, o inimigo sente inveja. O inimigo fica incomodado quando Deus está na vida de alguém e abençoa. Isso incomoda o inimigo. E quando os filisteus olharam para Isaque e sentiram inveja, em Gênesis capítulo 26, versículo 14. Vamos ler Gênesis capítulo 26, versículo 14. Vamos ler Gênesis capítulo 26, versículo 14. Diz assim, Gênesis capítulo 26, versículo 14. Isaque tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Eles sentiram inveja pelo que Isaque possuía. Deus o abençoou. O que estava acontecendo na vida de Isaque era resultado dele andar nas leis de Deus e seguir as orientações dadas por Deus. Quando o ser humano anda nas leis de Deus e segue as orientações de Deus, Deus o abençoa. O resultado da bênção na vida de Isaque, de Deus ter lhe honrado,
foi porque ele obedeceu ao Senhor e estava obedecendo e seguindo as orientações de Deus. Ele estava dentro da vontade de Deus. Ele não havia se afastado do Senhor. Ele não havia seguido outra direção que o seu coração desejasse, não, mas sim estava dentro da vontade de Deus. E Deus o abençoou de uma forma tão grande que os filisteus, olhando para a sua prosperidade, para o que Deus estava fazendo na sua vida, eles sentiram inveja. Quando Deus, ele abençoa, quando ele honra, já isso leva a muitos sentirem a inveja. Desperta inveja em muitas vidas. E os filisteus sentiram inveja de Isaque. A inveja dos filisteus foi por causa da bênção de Deus na vida de Isaque. E por causa da inveja, os filisteus entulharam e encheram de terra os poços que os servos de Abraão haviam cavado. Quando ele ainda estava vivo, quando Abraão havia estabelecido naquele lugar, Abraão, pai de Isaque. Os seus servos cavaram os poços e Isaque estava utilizando aqueles poços. Mas os inimigos, os filisteus, por inveja, entulharam os poços para prejudicar Isaque. Quando Deus abençoa o seu povo, quando Deus abençoa aqueles que estão na sua presença, o inimigo, ele entulha, ele quer entulhar o poço. O inimigo, ele entulha o poço porque ele quer impedir a bênção de Deus na vida do povo de Deus, na vida daqueles que confiam no Senhor. E o inimigo, ele tem agido entulhando poços, ele tem colocado obstáculos tentando impedir que o povo de Deus seja abençoado. Os poços tinham uma importância muito grande naquela época, porque eram as fontes de águas para saciar a sede do gado e para o uso das atividades cotidianas do povo. Os poços representavam riqueza, abundância. Por isso os filisteus, eles entulharam os poços que Isaque possuía. Entendemos o que entendemos lendo a palavra, meditando na palavra de Deus e falando sobre o valor, a importância dos poços. Os poços eram de grande importância, era uma riqueza, representava riqueza, a abundância. E por isso os inimigos quiseram tirar aquilo de grande valor que pertencia a Isaque. E o inimigo, que é Satanás, ele quer tirar aquilo de grande, que é de grande valor para você. O inimigo quer tirar o que é de grande valor para a sua vida, para a sua família. E além de terem entulhado os poços, Isaque recebeu também uma ordem do rei Abimeleque, rei dos filisteus,
para deixar a região deles. Abimeleque estava exigindo que Isaque saísse daquele lugar, porque ele havia se tornado muito poderoso, mais poderoso do que eles. Isaque saiu daquela região e cavou outros poços onde encontrou um pouco de água. Ele partiu daquele lugar, entulhar os poços. Isso impediu que ele permanecesse onde estava, porque sem a fonte de água, como os animais, como teria a água, teriam que dar água aos animais, precisavam de água para outras atividades também, como iriam permanecer em um lugar sem água, sobreviver? Ele saiu daquele lugar e cavou poços também no lugar onde ele se estabeleceu. E sempre dentro dos planos de Deus, dentro da vontade de Deus, seguindo a orientação dada pelo Senhor. Porque Isaque, ele sabia que aonde quer que fosse, que ele se estabelecesse, se ele permanecesse andando nas leis de Deus, obedecendo a Deus e seguindo a direção dada pelo Senhor, ele seria abençoado. Porque o que determina a bênção de Deus em nossa vida é a obediência e seguir as orientações dadas por Deus. Não sairmos de dentro da vontade de Deus. Isaque, ele sabia que Deus seria com ele e aonde quer que fosse, a bênção de Deus o acompanharia. Se estivermos andando em obediência a Deus e seguindo a direção que Ele nos der, estaremos com a bênção de Deus em nossa vida, nos acompanhando aonde quer que formos. E Isaque, ele foi no lugar onde ele novamente se estabeleceu. Houve trabalho, teve sim, logicamente, novamente os seus servos que cavaram os poços. Eles tiveram um grande trabalho para encontrar água e novamente cavar os poços, recomeçar de novo naquele lugar onde ele se estabeleceu com o seu povo. Mas Deus estava com ele. E a palavra de Deus diz que nesse lugar onde ele se estabeleceu, diz assim a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 26, versículo 24. Depois disso, ele subiu até uma cidade onde o Senhor lhe apareceu e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Não foi fácil para Isaque ver o que ele possuía, o que lhe pertencia, ser destruído, ser roubado, ser tirado dele, porque entulharam aqueles poços que o seu pai, Abraão, os servos de seu pai, haviam cavado. Eles haviam tido esforço, trabalho para cavar aqueles poços. E ele, quando Isaque se estabeleceu no lugar, ele prosperou, foi por meio também de trabalho, de esforço. E os filisteus, quando entulharam os poços para impedi-lo, eles roubaram o que lhe pertencia.
E quando ele teve que se estabelecer em outro lugar, tiveram também trabalho para recomeçar tudo de novo. Mas o mais importante disso era que Deus estava com ele. Ele tinha as promessas de Deus. Ele tinha a bênção de Deus. O inimigo entulhou os poços. O inimigo tentou impedir a bênção de Deus na sua vida. Sentiu inveja. Se colocou em oposição. Mas Deus era na vida de Isaque. E ele tinha a certeza de que Deus o abençoaria. Em todo lugar que ele habitasse, aonde quer que seja, que Deus o orientasse, se ele fosse obediente a Deus, andasse em suas leis e consultasse a Deus e seguisse a direção dada por Deus para estar sempre dentro da vontade de Deus, ele tinha certeza que seria abençoado. Ele tinha certeza da bênção de Deus em sua vida. Ele conhecia a fidelidade de Deus. Isaque, ele sabia que Deus é fiel para cumprir. Ele sabia que Deus é fiel para cumprir com aquilo que ele promete. Ele estava enfrentando dificuldades, obstáculos estavam em seus caminhos, porque ele tinha a promessa de Deus, por isso inimigos o perseguiam, querendo impedir a bênção em sua vida. Mas ele tinha certeza também que se ele andasse nas leis de Deus e seguisse as orientações de Deus, Deus cumpriria com as promessas que havia feito ao seu pai Abraão e a ele também. E Isaque, ele sabia onde ele se estabelecesse, segundo as orientações de Deus, seguindo o que Deus lhe dissesse, a bênção de Deus seria com ele. E Isaque, podemos imaginar a situação de Isaque. Estava habitando em um lugar onde a fome se abateu. Ele teve que sair daquele lugar para que não perdesse o que lhe pertencia. Estava havendo fome, ele teve que partir. E quando tomou a decisão, ele pensou no Egito, mas Deus disse a ele para não ir para o Egito, mas seguir uma outra direção que Deus estava lhe indicando. Não era o Egito. Deus estava dizendo: permaneça, se estabeleça nesse lugar, não saia desse lugar. Era em Gerar, terra dos filisteus. Os filisteus, vendo quando Isaque se estabeleceu, começou a usar os poços. Ele tinha que usar os poços por causa dos animais, aquelas fontes de água por causa das suas atividades. A água era necessário usar e havia água em abundância ali. E os filisteus, para impedi-lo, o que fizeram? Entulharam os poços, porque queriam impedir Isaque, porque estavam vendo Isaque prosperando, Isaque crescendo, se tornando mais poderoso do que eles. E isso incomodou os filisteus, que entulharam os poços. Isaque, ele saiu dali, partiu daquele lugar, seguindo a direção dada por Deus, se estabeleceu em outro lugar, e Deus foi com ele. Eles cavaram novos poços, Deus prosperou, lhes deu vitória, porque estava seguindo a direção dada pelo Senhor. E diz a palavra de Deus
Diante do que estava acontecendo, a palavra do Senhor fala que Isaac, ele prosperou, foi abençoado. Mas se nós pararmos para analisarmos tantas dificuldades que ele teve que enfrentar, a fome que se abateu, depois quando ele habitou em Gerar, estava prosperando, mas não foi fácil, teve que lutar, teve que trabalhar para prosperar, para vencer. E inimigos, por inveja, entulharam os poços, impedindo que ele permanecesse ali. Teve que partir novamente, recomeçar em outro lugar. Teve novamente trabalho, muito esforço, cavando novos poços. Era para ele ter desistido diante dessa situação. Mas Isaac, ele tinha a bênção de Deus, as promessas de Deus, e tinha também a certeza que Deus iria cumprir o que havia prometido. Ele tinha certeza que se ele obedecesse a Deus e seguisse a direção dada por Deus, ele teria vitória. E as promessas de Deus de entregar, de dar a eles as terras, de fazê-los tomar posse das terras, ele sabia que Deus iria cumprir. Ele não desistiu, porque quando alguém desiste, está desistindo da bênção de Deus. Mesmo que o inimigo esteja lutando, precisamos prosseguir, buscando a Deus, se colocando na presença dele, pedindo a ele graça, força. O Deus que nos chamou, ele nos dará força. O Deus que nos chamou, que tem promessa para as nossas vidas, se permanecermos na sua presença, ele irá nos ajudar, nos fortalecendo, irá nos abençoar se nós também seguirmos a direção dada por ele. Inimigos, opositores haverão no caminho. Porque quando desejamos alcançar alguma coisa, temos lutas, temos que enfrentar dificuldades. Obter vitória não é algo fácil. Temos que lutar, nos esforçarmos para termos vitória. Isaac, ele sabia disso, ele não poderia desistir e ele não desistiu. Mesmo sendo perseguido, mesmo quando entulharam os poços, mesmo quando Abimeleque, rei dos filisteus, o expulsou daquele lugar, ele não desistiu. E nós também não podemos desistir, não podemos deixar que as dificuldades nos impeça de obtermos aquilo que nós desejamos. Que as oposições nos impeçam, que as oposições nos façam parar, desistir. Não podemos deixar que as dificuldades venham nos atrapalhar, impedir o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Deus tem promessas para as nossas vidas. Ele tem promessa de bênção, promessa de vitória. Obstáculos iremos enfrentar, e todas as vezes que vierem os obstáculos, que possamos pedir a Deus graça quando nos depararmos com obstáculos, que são os impedimentos, as barreiras. Pedimos a Deus força para prosseguirmos. E lembrarmos também que Deus nos prometeu vitória. E que Ele nos capacita para vencermos. Não somos por nós mesmos capacitados. Deus
é quem nos capacita para fazer de nós vencedores. Deus capacita você que está acompanhando essa live para te tornar um vencedor. Não desista daquilo que você deseja alcançar. Dificuldades irão surgir impedimentos. Muitos vão ter inveja, vão tentar impedir sua vitória, entulhar o seu poço. Muitos irão tentar se opor. Satanás é o primeiro que tenta impedir, que tenta entulhar. Ele entulha o poço, ele se coloca no caminho, ele tenta impedir a vitória. Mas no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, podemos vencer. Com o Senhor podemos vencer. Deus está conosco. Que possamos perseverar, não desistirmos daquilo que almejamos alcançar. Nós temos projetos, grande é o desejo do nosso coração de vencer. Não podemos deixar que o inimigo venha impedir que os nossos projetos sejam concretizados, nossos sonhos, nossos objetivos. Não podemos deixar que o inimigo nos impeça, porque aquele que nos prometeu vitória é maior do que qualquer obstáculo, do que a inveja, do que inimigos, do que tudo aquilo que tem se colocado em oposição em nosso caminho, tentando nos parar. Que possamos ter fé, andarmos na presença de Deus, seguirmos as orientações dadas por Deus e para que no nome do Senhor possamos vencer. Não só termos sonhos, ter isso na nossa mente, que queremos vencer, mas sim que possamos vencer, concretizarmos nossos sonhos. Não só ficar no papel aquilo que projetamos para a nossa vida, mas sim tirarmos do papel os nossos projetos, sermos abençoados por Deus, progredirmos naquilo que fizermos, termos vitória, porque Deus tem vitória para as nossas vidas. O inimigo vai tentar te impedir, ele tem tentado te impedir. Eu não vou poder dizer para você que será fácil, que você não terá dificuldade, que você não irá enfrentar oposições. Se eu disser isso, estarei mentindo. Mas estou dizendo para que você confie em Deus, permaneça na presença dEle, siga a direção dada por Ele, não saia de dentro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Deixe Deus assumir o controle e a direção de tudo e você faça a sua parte, que possamos fazer a nossa parte lutando, prosseguindo no nome do Senhor Jesus, sem parar, glórias a Deus, sem desistir, para que possamos, no nome do Senhor, alcançarmos a vitória. Vamos nesta tarde buscarmos a Deus. Estamos hoje em mais um dia da poderosa campanha, o grande livramento de Jeová. Vamos clamar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, perdoa, ó Deus, meus erros, falhas, as minhas iniquidades. Perdoa os erros e falhas dessa pessoa que clama, que pede. Senhor, lava o nosso coração com o teu sangue. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha família. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, essa pessoa que está acompanhando essa transmissão. Cobre com o teu sangue a casa dessa pessoa e cada membro da sua família. Ó Deus poderoso, visita aqueles que estão agora no trabalho, guardando, abençoando,
Ó Deus, visita os que se encontram perambulando pelas ruas, vidas oprimidas que o diabo tem perturbado, que pelo sangue do Cordeiro o Senhor possa libertá-los. Ó Senhor, cobre cada vida com o teu sangue. Destrua setas e dardos inflamados do diabo, que ele está agora enviando, ó Deus, para perturbar, para oprimir. Aquilo, Senhor, que não provém de ti, seja pelo teu sangue banido, repreendido nesta hora de oração. Que a macumba, o feitiço, a magia negra seja desfeita pelo teu poder. Que todas as obras das trevas sejam destruídas. Senhor, entra nessa casa e vai banindo todo o mal pelo teu poderoso sangue, repreendendo o espírito da morte e da destruição. Toda a legião do inferno que tem arquitetado planos de morte, que tem oprimido, que tem perturbado. Entra naquela casa, Senhor. Vai repreendendo pelo teu sangue os demônios. Vai libertando aquela vida que está oprimida, vítimas de obras de macumbaria, que está sentindo opressões, perturbações. Senhor, repreenda pelo teu sangue o domínio do diabo da vida, Senhor, do corpo, da mente, pelo teu sangue poderoso, repreenda, Senhor, dando a libertação para aquela vida que está cativa. Vai despedaçando, Senhor, com todo o jugo de Satanás. O teu sangue, Senhor Jesus, tem poder. Liberta essa pessoa, Senhor, que o diabo tem oprimido dia e noite e até nas madrugadas. Repreenda a opressão maligna. Toda perturbação seja banida pelo sangue de Jesus. Vai mandando fogo, meu Deus. Vai queimando esses demônios. Vai mandando fogo destruindo a macumba, a bruxaria, o feitiço, a magia negra, o voodoo. Trabalhos feitos em bonecos com agulha, alfinete. Trabalhos feitos enterrando o nome, a foto, enterrando bonecos representando essa pessoa. Manda fogo, Senhor, destruindo com todas as obras do diabo. No sangue de Jesus há poder. Legião das trevas, não resista o poder que há no sangue de Cristo. Toda a legião do inferno, principados, potestades, hostes malignas, sejam banidas pelo sangue de Jesus. Senhor, o teu sangue tem poder, e canta labaxéria. Vai libertando essa vida, Senhor, que o diabo está oprimindo. Repreenda pelo teu sangue pensamentos de morte, de destruição. Pensamentos, ó Deus, de suicídio. Repreenda pelo teu sangue. O sangue de Jesus te repreenda, a legião do inferno que está rondando, que está arquitetando planos de morte, planos de destruição. Que todo mal seja banido, repreendido pelo sangue de Cristo. Senhor, cobre cada vida com o teu sangue, cada lar, cada família. Entra nos lares, Senhor. Vai repreendendo a atuação do diabo, repreendendo essa legião de demônios que querem causar morte por meio de acidentes, atropelamentos e de outras formas também, ó Deus. Repreenda pelo sangue do Cordeiro esses demônios que querem causar morte por meio de suicídio, por meio também de homicídio. Corta esse laço, ó Deus, que Satanás armou para levar essa pessoa ao suicídio, para, ó Deus, destruir essas vidas. Também, Senhor, por meio de assassinato, o teu sangue tem poder, Senhor, repreenda a legião das trevas, o espírito da destruição e da morte que está atuando. Seja banido, repreendido pelo sangue de Jesus. Repreenda, Senhor, essa legião das trevas.
esses demônios que receberam oferenda, que foram invocados, mandados para matar, para destruir, mas clamando pelo sangue de Cristo, ó Deus, peço o livramento total e completo no nome do teu Filho Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso, vai mandando fogo, destruindo com as obras do mal, repreendendo inveja, o olho gordo, a cobiça, quebrando maldições, repreendendo pelo sangue de Cristo toda palavra maligna, palavra contrária. Senhor, apresento a Ti os pedidos de oração, apresento ao Senhor, ó Deus, responde com fogo os pedidos de oração. Senhor, também pedidos que estão sobre o Teu santo altar, responde com fogo. Pedidos que estão naquela caixa de pedido de oração, ó Senhor, alcança as vidas, que as fotos estão sobre o Teu santo altar, documentos, cobre aquelas vidas com o Teu sangue, livra da morte, Senhor, repreenda todos os demônios que têm planejado matar, planejado destruir aquelas vidas, que sejam banidos pelo sangue do Cordeiro nesta hora de oração. Senhor, vai paralisando essa legião do inferno que está rondando, arquitetando planos de morte, tragédias, violências, brigas, confusões, mas no Teu sangue, Senhor, há poder para desfazer com todas as obras do diabo. Senhor Jesus, cobre com o Teu sangue, nesta hora de oração, essa pessoa que clama, também sua família, e confirma o grande livramento. Ó grande Deus Jeová, dá o livramento, a proteção divina. Senhor, cobre com o Teu sangue a minha vida, a minha família também, confirmando o grande livramento do Senhor. Cobre com o Teu sangue, Senhor, essas crianças, que pessoas da família têm pedido oração em Seu favor. Dá o livramento, a proteção divina, repreenda pelo Teu sangue, Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de Ti. Cobre com o Teu sangue também, Senhor, as crianças da minha família, livrando, protegendo a cada um. Meu Deus, pelo sangue do Cordeiro, que todo mal seja banido, repreendido. Oriande cantas nébia, que toda doença, toda enfermidade saia agora no nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, as plantas dos pés, que seja repreendida a enfermidade, que o espírito de enfermidade saia desse corpo, no nome do Senhor Jesus. Saia também dessa casa, espírito maligno que tem assolado, causando doenças, causando enfermidades. Senhor Jesus, no Teu sangue há poder. Pelo Teu sangue, Senhor Jesus, o Teu sangue poderoso vai cortando todo laço de morte. Fecha, Senhor, as sepulturas que os demônios abriram. Repreenda esses demônios que foram invocados, mandados para matar, para destruir, mas clamo agora pelo nome do Senhor Jesus, pelo sangue do Cordeiro que venceu, e ordeno que esses demônios saiam. Legião da morte, da destruição, seja banida pelo sangue de Cristo, e que todos os trabalhos das trevas sejam agora destruídos no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Senhor, despedaça cadeias e grilhões, libertando as vidas cativas, oprimidas. Vai despedaçando, ó Deus, com todo o jugo do diabo. Senhor, nessas ruas, vai repreendendo pelo Teu poderoso sangue toda a atuação dos demônios. Repreenda pelo Teu sangue demônios que foram invocados na esquina, que foram invocados nessas ruas, no portão da casa, na encruzilhada. Vai mandando fogo, Senhor, onde tiver uma obra de Satanás, nos morros, nas
matas, em todos os lugares, vai destruindo, Deus, com todas as obras do diabo. Destrua trabalhos feitos também no cemitério, no terreiro de macumba, trabalhos feitos nas matas, nos rios, cachoeiras, nas pontes, viadutos, nas ruas, no portão da casa, onde quer que seja, vai mandando fogo e destruindo, Senhor, as obras de Satanás, vai mandando fogo, queimando, fazendo bater em retirada dos lares os demônios que estão agora alojados, escondidos nesses lares, sejam banidos pelo sangue do Cordeiro. Oriandere basude cantaramanaia, ori me canta la baxéria, imana subicanta la manaia, ori me canta la managaxéria, imana cicrama nagaxobianda la manai. Deus Santo, Deus de poder, manifesta o teu poder, a tua glória, grande Deus Jeová, curando, libertando, salvando as vidas, Senhor. Ori me canta la manaia. Ó Deus, abre portas, entra com a providência, com a prosperidade. Conceda vitória nas causas que estão na justiça. Estenda, Deus, tuas mãos de poder, abençoando, confirmando, Deus, a vitória pelo sangue de Cristo. Vai ungindo, Senhor, com teu sangue a água. Quantos agora apresentando ao Senhor um copo com água, uma garrafa com água. Eu apresento aqui também, Senhor, a água. Unja, Senhor, com teu sangue. Transforma em um remédio para que haja cura, libertação para a glória do Senhor. Apresento também peças de roupa. Ó Senhor, quantos agora apresentando peças de roupa. Vai ungindo, Senhor, essas peças de roupa que estamos apresentando a Ti nesta hora de oração, para que quando o enfermo vestir, ele seja curado, a vida oprimida, vítimas de obras de macumba sejam libertas. Ó Deus de poder, no nome de Jesus, ó Deus, ori canta, súbia, unja, Deus, com o sangue do Cordeiro, também as chaves, chave da residência, do automóvel, do comércio. Ó Deus poderoso e santo, nesta hora de oração também peço, meu Deus, em favor da nossa nação, para que o Senhor abençoe, ó Deus, para que o Senhor proteja. Também minha oração, ó Deus, no nome de Jesus, em favor, Senhor, do presidente, de todos os governantes e autoridades do nosso país. Meu Deus, abençoa outras nações também, faça com que haja paz em meio às guerras. Ó Deus de poder, abençoa, Senhor, visita aqueles, Senhor, que estão nos manicômios libertando, visita, Senhor, aqueles que estão, Senhor, nas clínicas de recuperação também, realizando uma grande obra. Visita os que se encontram nos presídios. Meu Deus, venha transformar pelo teu poder. Também alcança os que se encontram nos hospitais, curando, no nome de Jesus. Também aquela moça, Senhor, que está lá no hospital com uma acompanhante, que o Senhor a proteja naquele lugar. Cobre ela com teu sangue, livra ela e a sua família, Senhor. Cobre com teu sangue os médicos que trabalham nos hospitais, médicos e enfermeiros, ó Deus, que estão na linha de frente, e todos os outros funcionários do hospital. Ó Deus Santo, Deus de poder, no nome de Cristo, meu Deus, venha, Senhor, meu Deus, livrar, proteger, no nome de Jesus, venha guardar a cada um e também a família. Ó Deus Santo, aqueles também, Senhor, que trabalham
prestando, Deus, socorro. Aqueles que trabalham, Senhor, meu Deus e meu Pai, têm que estar ali em contato com os enfermos, estão também na linha de frente, os proteja. Oh, meu Deus, no nome de Cristo, abençoa as autoridades. Deus Santo, Deus Poderoso, abençoa, meu Deus, no nome de Jesus, a todos que estão acompanhando essa live orando. Oh, meu Deus, oro pelos caminhoneiros para que o Senhor proteja aqueles que estão na estrada enfrentando grandes perigos, os que ainda irão sair em viagem também, os vigias, ó Senhor meu Deus, os seguranças que enfrentam grandes perigos, meu Deus. Também a minha oração, ó Pai, em favor daqueles que trabalham nos postos de gasolina durante o dia, durante a noite, na madrugada, para que o Senhor proteja. A minha oração também é para que o Senhor venha guardar aqueles que estão, ó Deus, em viagens também aérea. Proteja, Deus, a cada um no nome de Jesus. Ó Deus Santo, estenda tuas mãos abençoando os inscritos desse canal do YouTube. Abençoa eles e a família. Abençoe também, Senhor, os seguidores dessa página aí do Facebook, de cada uma das páginas onde tenho postado, Senhor. Tenho postado as lives da palavra do Senhor e da oração. E também, Senhor, abençoa os que têm compartilhado, abençoa cada um e a família, Senhor. Todos os seguidores, todos os que têm compartilhado, que têm curtido, aqueles, meu Deus, que entram com sinceridade para buscar a Ti, e os que se levantam, meu Deus, os demônios que têm se levantado tentando impedir que o Senhor possa agir, meu Deus, agir em favor da Tua obra contra toda a oposição, porque essa obra pertence a Ti. Meu Deus, abençoe também aqueles que estão, Senhor, fazendo um propósito contigo de se tornarem um mantenedor dessa obra, de enviar mensalmente a sua contribuição financeira, depositar, ó Deus, nessa conta a sua contribuição. Desde já peço que o Senhor os abençoe, os recompense. Continue com as tuas mãos estendidas, guardando, protegendo a cada um. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, nossas vidas, nosso lar, nossa família, e confirma o grande livramento. Amém e amém. Jesus, chegamos ao final dessa live. Convido vocês, logo mais no nome do Senhor Jesus, no horário das 18h20, estarei na live dessa mesma campanha, a campanha O Grande Livramento de Jeová, no horário das 18h20 e no horário das 20h30, é a live devocional diário, Momento com Deus, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos. O devocional é um tempo que tiramos para termos um particular com o Senhor, para meditarmos na palavra de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos Deus falar conosco. E também no horário da meia-noite será a live também da campanha O Grande Livramento de Jeová. Logo mais estarei na live das 18h20, no nome do Senhor. Espero todos vocês para juntos buscarmos a Deus através da oração. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.